Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje será bem simples, isso mesmo. Abram o livro de vocês na página 22. A atividade de hoje é bem simples. Iremos completar os vazios do para fixar de vocês. Então, pega o seu livro e abra na página 22. Vamos lá! Vocês sabem que na história do Egito Antigo, os historiadores dividiram a história do Egito Antigo em 3 momentos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No para fixar de vocês, iremos completar as lacunas, destacando as principais características de cada momento, de cada período da história do Egito Antigo. Como era exercido o poder no Egito Antigo? No Antigo Império, tínhamos uma prosperidade interna e uma estabilidade política. O que quer dizer isso? Que não havia muitos conflitos internos e muitas brigas internas na organização do Egito. Outro destaque desse período é a construção das pirâmides dos faraós da quarta dinastia, Quéops, Quéfren e Miquerinos. É isso que vocês vão completar aí na lacuna do Antigo Império. Já no Médio Império, houve uma ampliação das relações comerciais com o Oriente. Isso mesmo, o Egito começa a fazer o comércio com algumas outras civilizações do Oriente. Outro destaque desse período é a chegada do Hyksos, que era o povo estrangeiro que dominou o Egito por 2 séculos. É isso que vocês vão completar na lacuna de vocês. Partindo para o Novo Império, temos uma política militar expansionista. É nesse período que o Egito começa a expandir o seu território através do seu exército. E também é nesse período que temos o declínio do Império. Devido ao quê? Vocês vão completar agora. Revoltas sociais decorrentes da carga de impostos. Como o Egito ampliou seu território militarmente, eles precisaram aumentar os impostos. Isso causou revoltas. Outro destaque para essa época é as invasões estrangeiras dos assírios, persas e romanos. Agora vamos completar a pirâmide social. O faraó detinha os poderes políticos, jurídicos, militares e religiosos. É isso que vocês irão completar. Também temos o sumo sacerdote, vizires, supervisores reais, nomarcas e militares eram os grupos abaixo do faraó. Completando a lacuna, sacerdotes, escribas, comerciantes e artesãos. Abaixo desses grupos que eu citei agora estavam os camponeses, maioria da população, e os escravos, que em sua maioria eram prisioneiros de guerra. Esses encontravam-se na base da sociedade egípcia. Como viviam os egípcios? Família. Vão completar a lacuna. Valorização da família numerosa. Vocês lembram que eu expliquei isso em outro capítulo. Vocês podem ver esse vídeo aí na descrição. Outra característica era a inexistência da primogenitura masculina. Os idosos eram autoridade influente e respeitada. Vestuário. Tecidos. Qual eram os principais tecidos no Egito Antigo? Era o linho ou cânhamo. Logo abaixo, vocês vão escrever: crianças de 0 a 8 anos andavam nuas. Crianças de 9 a 12 anos, se fossem meninos, usavam tangas e cacho de cabelo. Se fossem meninas, usavam vestido. Os homens adultos usavam tangas ou saias curtas. As mulheres adultas usavam vestidos amplos. Quais eram os principais apetrechos, os adornos dos egípcios? Eram colares, pulseiras e joias. Cabelos, raspagem da cabeça para evitar parasitas. Uso de perucas. Isso mesmo, os egípcios gostavam de usar uma peruca. Isso para quem tinha dinheiro, né, gente? Quem não tinha dinheiro
Infelizmente não tinha como colocar ou como comprar a peruca. No casamento, tínhamos uma possibilidade da mulher escolher o pretendente, diferente de outras sociedades. O que era de costume era que as mulheres casavam em torno dos 14 anos. Isso não era uma regra para todas as mulheres. Aqui, no geral, as mulheres costumavam casar com 14 anos. Os homens casavam em torno dos 20 anos. Isso mesmo. Como eram as mulheres egípcias? Bom, ficavam em casa, nos afazeres domésticos, cuidavam dos filhos, na criação dos filhos, tinham direito ao divórcio, é o que vocês vão completar na lacuna, obtenção de propriedade, remuneração por serviço prestado, que é o que vocês vão completar, e tinha proteção jurídica no âmbito familiar. Como eram as casas egípcias, faraós e altos funcionários viviam em mansões com jardins e tanques para peixes decorativos. Os grupos médios viviam em casas confortáveis, com terraço e despensa. Os grupos populares, ou seja, os mais pobres, viviam em casa de 2 cômodos e terraço, bem simplesinha, a casa dos mais pobres, tá certo, pessoal? As cidades egípcias eram construídas às margens do rio Nilo. O que era perceptível nessa época era o contraste entre o luxo e a pobreza. Casa dos mais ricos, casa dos mais pobres. Então é isso que vocês vão completar nas cidades egípcias. A economia e o trabalho no Egito Antigo. Estado. O Estado tinha o controle da produção, recrutamento da força de trabalho e a cobrança dos impostos. Também o Estado estava responsável na construção de represas, reservatórios e canais de irrigação. As principais atividades do Egito Antigo eram a agricultura, a pecuária, o artesanato e o comércio. A agricultura egípcia era a base do trigo, cevada, legumes, ervilha, lentilha, cebola, tâmaras, uva, algodão e linho. A atividade artesanal era a cerâmica, couros, metalúrgicos, têxteis, instrumentos agrícolas, barcos e etc. A principal força de trabalho eram os camponeses que pagavam impostos em produto e trabalho pelo direito de viverem nas terras dos faraós, nobres e sacerdotes. No mercado de trabalho, a função dos homens era ser escribas, fazer parte do exército e participar do comércio. Já as mulheres eram sacerdotisas, instrumentistas, artistas e participavam do comércio em pequena quantidade, e no artesanato. A religião e a cultura no Egito Antigo. A religião dos egípcios era politeísta. Uma das principais características era a mumificação dos corpos. Preencham aí na lacuna. As pirâmides eram túmulos faraônicos. Códigos de escrita. Hieroglífica, hierática e ademótica. Tudo isso aí eu expliquei no outro vídeo. Está aí na descrição para quem quiser dar uma olhadinha, tá certo, pessoal? Na arquitetura, temos o destaque para as pirâmides, os templos a céu aberto e os palácios do Egito. Na escultura, temos a escultura monumental com temática de Estado. Na pintura, a ausência de perspectiva. Na astronomia, previsão do tempo. Completem a lacuna com o calendário de 365 dias, que é uma das maiores invenções dos egípcios. Na matemática, ela foi utilizada para a engenharia civil e na engenharia hidráulica. Completem aí. Engenharia civil e engenharia hidráulica. Na medicina, a medicina serviu para a mumificação dos corpos e também para o tratamento de doenças, como doenças de pele,
no osso e no coração. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, bem simples. Era somente para vocês preencher as lacunas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá aí na descrição os vídeos sobre o nosso conteúdo. O vídeo já era somente um resumão do que foi o conteúdo sobre o Egito Antigo. Deixei aí na descrição para vocês. Então, divirtam-se, se cuidem nessa pandemia e fiquem na paz. E como sempre, tchau!